Pessoal, e veio a palavra do presidente Romildo Bolzan e em cima disso, muitas informações e é sobre isso que nós vamos abrir o dia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas não esqueça, o OneXBet está de volta a este canal e com uma promoção muito legal, muito legal. Você coloca o código Cidade Dias nos depósitos que fizer lá na OneXBet e a partir daí mande um print e concorra a uma camisa do Grêmio, mande um print para cesarcidadedias@gmail.com e concorra a uma camisa do Grêmio até o final do Gauchão. Nós vamos sortear ela por aqui. Gente, vamos lá. Então não esqueça, hein? OneXBet, tá aqui o link. Mande, coloque e vamos participar. Gente, Romildo Bolzan, logo após a partida entre Grêmio e Aragua, o 8-0, a vitória clássica do Grêmio, a maior goleada da história da Arena, uma goleada que não aparecia pelos lados do Grêmio desde 99, quando Celso Roth ainda era o treinador do Grêmio, um time que tinha no meio-campo muitos volantes, Gavião, Polga, Capitão, Goiano, enfim, o Grêmio fez 8-0 naquele jogo contra o Lajadense lá em 99, pois o Grêmio ontem fez 8-0 numa equipe frágil, E as notícias, elas dão conta de algumas situações que o Grêmio começa a desenvolver e que a gente elogia, bate palma, outras que a gente claramente começa a notar diferenças. Só que o presidente Romildo falou sobre isso, falou sobre contratações, enfim, falou sobre situações que a gente vai pontuar aqui uma a uma. A entrevista foi para a Rádio Gaúcha depois do jogo, 1h30 depois do jogo, mais ou menos. Lembrando que a Conmebol... não existe mais o ritual não existe não, nunca teve no caso da Conmebol. Ela tem 3 perguntas para um jogador e 3 perguntas para um treinador, uma entrevista que praticamente sai um pouco da visão, porque a gente não consegue falar com o treinador, então a gente fica sem informações. Mas o presidente Romildo falou bastante tempo, e falou sobre o jogo e sobre outras situações. Sobre o jogo, diz que é um grande resultado, mas que não serve para a base apenas para mostrar que o clube está no caminho certo de organização de time, de equipe, que estão se preparando muito bem pelo que vai vir pela frente. Ou seja, fala em organização de time e caminho certo. O que, convenhamos, me parece uma lógica interessante do que a gente está vivendo dentro dessa nova forma que o Grêmio está buscando para trabalhar. Sobre treinador, Thiago Nunes, o que ele disse sobre o Thiago... E essa parte é curiosa. Por quê? Porque o Grêmio sempre coloca um certo constrangimento na hora de elogiar diretamente o trabalho do treinador. Olha o que disse o presidente Romildo. Estão satisfeitos, impressionados, encantados, contentes e desejam grande sucesso ao técnico. O Grêmio se mostra contente, mas a sensação que eu tenho é que o Grêmio tem cuidado na hora de elogiar demasiadamente o treinador. Existe, de fato, e quando se fala, claramente tem um encantamento, como disse o presidente, mas sempre querendo, não me pergunta isso, existe um certo constrangimento na hora de falar da distância de treinamento, de método de um trabalho para o outro. Eu não aceito essa discussão, tá? Eu não aceito, eu não gosto dessa discussão. Por quê? Primeiro que eu acho que o Renato tem lá seus méritos e trabalhou e venceu. Ponto. Começa por aí. Segundo, hoje, o constrangimento dos dirigentes é com relação a eles, que demoraram para ver que o Grêmio estava afundando do ponto de vista de trabalho. Então, esse constrangimento... é um constrangimento evidente da distância de um trabalho para outro, mas é um constrangimento causado pelos próprios dirigentes. Então, eu não entro muito nessa história, mas claramente é o que a gente tem que dizer. Por quê? Porque a gente está vendo a forma de comunicação, é evidente. Mas vamos seguir. Sobre diretor executivo. O presidente Romildo disse que o assunto está bem adiantado, que o Grêmio está buscando uma finalização e que depende apenas de pequenos ajustes. Então, se caminha para o nome lá do executivo lá do Bahia, que era a discussão que se foi colocada aí há algum tempo, e a gente imagina que deva ser por aí a efetivação deste negócio.
Sobre contratações, que é o grande interesse do torcedor, né? Diz que durante o mês de maio, se ocorrer uma situação de avaliação nova e de necessidade por reforços, será realizada até o dia 23, último dia da janela. E aí o torcedor, que já direciona todas as suas críticas ao presidente Romildo, acaba se enchendo de razão. Por quê? Porque o Grêmio falou muito em contratar, trouxe um volante, trouxe um lateral direito que não era prioridade, que foi um pedido do antigo treinador, e acabou parando por aí. Alega em cima disso a mudança de rotina, mas a mudança de rotina o Grêmio sabia que podia acontecer. O Grêmio, a questão envolvendo a Libertadores e a Sul-Americana, é evidente que foi uma falta de avaliação do próprio Grêmio, evidente. Por quê? Porque em determinado momento o Grêmio achou, não vou ficar fora da Libertadores. E ficou. E quando fica fora da Libertadores do jeito que ficou, na pior das hipóteses, é porque não entendeu, achou dentro da soberba que o Grêmio vivia de que isso não, jamais iria ocorrer ou se pensou que poderia ocorrer. E ocorreu. Então, o presidente indica que pode haver contratação até o dia 23, que é a finalização da janela. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 7 pela manhã. Então temos aí alguns dias sim, e vamos torcer que o Grêmio consiga efetivar pelo menos reforços para frente, que é o que o presidente fala a partir de agora, tá? Perguntado sobre Nicão, diz que não há situação nem conversa e não terá. Não farão nenhum tipo de tentativa com o Nicão. Diz ele que Thiago não pediu e não solicitou nada desse jogador. Não há nenhuma conversa e nenhuma solicitação. Não está no que examinam. Mesmo que tenha dito que no passado tenham feito isso. Então, descartado completamente o Nicão, segundo a palavra do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Sobre Douglas Costa, ele diz o seguinte: os negócios que o Grêmio vai realizar estão dentro da possibilidade. Neste momento não possui a condição de fazer negócio com Douglas Costa. Nos termos, e aí fala da vida dele, do nível salarial dele, entre Juventus e Bayern de Munique. Situações contratuais muito acima da possibilidade. O problema dessa frase, dessa forma de colocar, é que há 2 meses atrás se falava, há 1 mês atrás se falava. E aí o torcedor se bronqueia, se chateia, se incomoda, com razão. Com razão. E a gente acaba vendo a crítica do torcedor cada vez maior, cada vez mais intensa, sobre exatamente essa forma de condução da comunicação. Para mim, isso segue definitivo. O problema do Grêmio está longe de ser o problema dos dirigentes. Eu particularmente, gosto muito do presidente Romildo, gosto muito dos dirigentes. Mas a forma como o Grêmio adotou para comunicar suas coisas é uma coisa lamentável. Lamentável. O presidente Romildo se contradiz semana a semana em cima da sua forma de se comunicar. Essa é a ideia de que se criou lá, de que deixa que depois eu digo que tá assim, eu minto aqui, ali eu digo que não é assim e tá tudo bem. Isso na primeira vez tá bem. No curso do tempo se transformou numa bomba contra o presidente Romildo. Ele hoje, as pessoas escutam ele com 2 pés atrás, porque todo mundo vê. Todo mundo vê. E ninguém explicou para o presidente Romildo, ninguém na comunicação do Grêmio, que não tem, né? Ninguém disse, presidente, dá uma diminuída, isso aí tá pegando mal. Isso aí tá pegando mal. Quando fala em reforços mundiais num dia e depois diz que a realidade mudou 2 semanas depois, tá dizendo o quê? E isso é que o torcedor tem razão sempre. Quando o torcedor, um grande contingente de pessoas tem a mesma leitura sobre o mesmo fato, tu tem que pelo menos respeitar o entendimento. Não pode ter uma soberba e dizer, não, isso é assim, eu faço, eu sei, eu conheço. Então, alguém podia chegar, presidente, vamos dar uma mexida aí nessa forma de comunicação, até porque o presidente não pode ser condenado por isso, tá? O presidente tem um trabalho muito bom no Grêmio, a verdade é essa. O presidente muda o status do Grêmio.
Então ele hoje é o grande criticado do Grêmio por uma comunicação, por uma forma de se comunicar que realmente eu concordo, ela é e está errada. Sobre jogadores de impacto que a gente está discutindo aqui, o presidente disse que a partir da saída da Libertadores, o Grêmio mudou de planos. E trabalha para aproveitar o jogador da base, trazer um ou dois pontuais que possam acrescentar do meio para frente. Não pode esperar uma grande contratação. Se isso ocorrer, será dentro das condições do clube. Ou seja, descarta a possibilidade de uma grande contratação. E aí voltamos ali àquela velha conversinha. O que servia antes deixou de servir por causa de um jogo. Tá errado. Sobre Thiago Santos, e aí é interessante esse ponto, o presidente fez uma meia-culpa dizendo que o clube errou na comunicação ao anunciar o volante logo após as tratativas com Borré e, por que não, Douglas Costa, além da eliminação da Libertadores. E aí eu tenho que concordar, era isso que eu queria, que era a grande crítica e o que eu imaginava, e por isso a parte final desse vídeo com essa informação. Porque me parece que esse é o ensinamento básico que o Grêmio precisa. Esse é o ensinamento. Isso é o que o Grêmio nesse momento precisa ler. A meia-culpa por entender o erro da comunicação e a forma como o Grêmio começou a imaginar que poderia fazer. Ele elogia muito o jogador, todos elogiam. Todos elogiam. A crítica direcionada do torcedor ao Thiago Santos, ela foi criada internamente. O Grêmio montou a crítica ao Thiago Santos. E o presidente ontem confirmou isso. O que a gente cansou de falar por aqui acabou se confirmando através da palavra do próprio presidente, o que de alguma maneira também dá uma ideia de que o torcedor está enxergando exatamente as coisas e o presidente parece ter feito essa leitura de como as coisas funcionam. E eu acho que é muito interessante que a gente discuta sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.